O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Com muita alegria, inicio mais um Sol da Justiça ao meio-dia. E hoje o tema será: o Sol da Justiça nasce para que temamos ao nome do Senhor. Quero iniciar com uma oração. Altíssimo e bendito, a quem nós louvamos e engrandecemos por todas as tuas obras que são nítidas e ampliam, estimulam a nossa fé de crer que o Senhor é o Deus que age, é o Deus vivo e que faz segundo a sua vontade, e também baseado na vossa misericórdia, que intervém nas situações do nosso cotidiano e das nossas vidas para realizar aquilo que é bom e agradável diante do Senhor em nosso favor, de modo que as nossas vidas estejam ainda mais no Senhor, guardadas, protegidas, amparadas. Assim, meu Deus, ajuda-nós. Continua abençoando este trabalho. Abençoa aquele e aquela que usará o seu tempo e orar para ouvir a boa palavra do Senhor. Assim oro, assim agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem for chegando, dá uma paz do Senhor aí para eu poder cordialmente cumprimentar. Hoje, o versículo que eu tenho está em Malaquias, no capítulo 3, Roger Gustavo. Um abraço, meu guerreiro. Deus continua abençoando de uma forma especial. O versículo para o Sol da Justiça de hoje é Malaquias, capítulo 4, e o versículo número 2. Olha só o que esse texto diz para nós. Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Louvado seja o nome do Senhor. Ana Paula, minha irmã, obrigado aí por sempre estar nos acompanhando, obrigado por esse carinho. Deus continue abençoando você, sua família. O contexto histórico, social e cultural em que esse versículo se encontra, neste escrito do profeta menor, Malaquias, cujo nome é o da abadia, paz do Senhor, descendência abençoada. Significa o nome Malaquias, aquele que é o meu mensageiro, ou aquele que leva uma mensagem do Senhor. A palavra hebraica para anjo é malado, que significa isso, mensageiro de Deus. Então, o contexto em que Malaquias foi impelido a deixar esse escrito, que chegou até nós estamos do retorno do cativeiro babilônico da nação de Judá, o reino do sul. E aqui, Malaquias ele vem encerrar, nós podemos dizer, o período veterotestamentário. Ele encerra, podemos dizer, o período do Antigo Testamento e da conclusão da plenária do Antigo Testamento, ou seja, a totalidade dos escritos do Antigo Testamento. Ele é a conclusão. E ele vem trabalhar para encerrar o trabalho que já exerceu Ageu, Zacarias, Esdras, o sacerdote, sumo sacerdote, também Neemias esteve nesse contexto trabalhando. E Malaquias é quem Deus vai usar por último. Malaquias é quem Deus escolheu para levar essa mensagem que podemos dizer de esperança. E esperança no meio do quê? Meu irmão e minha irmã, o sol ele geralmente sempre aparece, o seu nascedor, a nossa interpretação de que ele nasce, como era no Antigo Testamento, se interpretava as questões não de forma científica, física, mas como eles observavam que as coisas aconteciam. Assim Malaquias descreve que nascerá o sol, e o sol nasce depois de uma noite, ou seja, depois de uma escuridão que virá a luz. O dia vem depois da noite. Então Malaquias ele está apontando, olha, nós estamos aqui num período de noite, mas Deus ele está prometendo que nascerá o sol da justiça. E se nascerá o sol da justiça, significa que a noite era de injustiça, era uma noite de iniquidade. Tanto que aqui, o versículo de número
de número 1, fala que os soberbos que cometem impiedade serão como a palha. Ou seja, um contexto de iniquidade, de injustiça, de fazer o mal a outrem, de prejudicar a vida alheia. Isso aqui estava no âmbito, meu irmão, isso aqui estava no âmbito religioso, isso aqui estava no âmbito político, da administração pública, isso aqui estava no âmbito familiar, ou seja, todas as áreas da nação de Judá estavam experimentando um período de escuridão, de iniquidade. Mas Malaquias é usado por Deus para dizer, olha, ainda nascerá o sol da justiça, mas é para aqueles que temem ao nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não seja levado a desrespeitar a Deus e a se esquecer de Deus no meio de um período de tão grande iniquidade igual o nosso. As pessoas não respeitam mais a família, a mídia telejornalística não respeita mais o ânimo, a força moral, não respeita mais, sabe? A justiça, a verdade. É quem paga mais, é quem dá mais dinheiro. E nós estamos vendo isso, uma corrupção total. No âmbito político, era para ter uma saúde completa, para servir a todos os cidadãos, mas esses estão sendo desrespeitados pela corrupção. Era para haver uma melhor justiça no nosso país, mas nós estamos vendo um exemplo muito grande da nossa Suprema Corte. Tirem as suas próprias conclusões baseadas nas decisões que estão sendo prolatadas. Então nós chegamos a um contexto de uma escuridão tão grande. Em Isaías, no capítulo número 66, nós somos convidados por Deus, ou melhor, capítulo 60, lá nos chama a atenção do seguinte: levanta-te e resplandece, porque já está vindo a tua luz, e a glória do Senhor estará nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Malaquias está aqui, podemos dizer, tendo a cooperação de um profeta que veio, olha aí, quase 700 anos antes do que ele, mais ou menos. Um profeta de muito tempo atrás. Isaías. E Isaías já está dizendo, olha, eis que as trevas encobriram a terra e a escuridão os povos. Irmão, olha o nosso contexto. O adultério se colocou como se fosse um costume. O marido trair a esposa trair o marido. Se tornou um costume. As pessoas comentam disso como se fosse uma vanglória. As mulheres entregarem o seu corpo no âmbito sexual para serem usadas como se fosse uma roupa. Quando o cara não quer mais, ele troca por outra roupa. Eu escuto isso quase sempre. A gente convive, não é só no meio de pessoas que são crentes, cristãs e corretas, não. Infelizmente, também no seio da igreja, olha o que tem acontecido. Pessoas que eram para ser o exemplo, que eram para ser, sabe, aqueles que vão levar as gerações a servirem a Deus, vão dar esse exemplo, vão estimular, acabam o quê? Por causa de orgulho, vaidade, lançando os pés, humilhando, desprezando aqueles que estão se esforçando para servir a Deus em nome aí de um autoritarismo religioso. Aqueles que seriam para ensinar a palavra de Deus, muitas vezes têm machucado as pessoas propositalmente nas suas pregações. O local onde serviria para se exaltar a Deus tem se tornado um local carnal, porque muitas vezes também o líder quer fazer aquilo que é correto diante de Deus, mas aí os crentes, a plenária ali da igreja, quer obrigar o pastor a ele ser aquele que corrobora com montanismo, um espiritualismo aí de profecias e profetadas que vem massagear egos, não vem levar as pessoas a arrependimento. Isso está acontecendo também no contexto religioso. Eis que as trevas encobriram os povos e a escuridão as nações. Mas Malaquias aqui nos diz que para aquele que teme ao nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Deus é maravilhoso. A noite não dura para sempre. Não. Depois da noite terá inevitavelmente de vir o dia. Por quê? Sabe por quê? Você vai lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 18, diz que os grandes luminares, olha só, Mamzal, os grandes luminares do hebraico Mamzal, são aqueles que governam, olha aí, governam
a noite e governam o dia. Por mais que a noite tenha o seu governante, o dia também tem o seu governante. É aquele que obriga e que dá limite ao reino da noite e ao governante da noite. Louvado seja o Senhor. E quem é o governante da noite? De uma forma espiritual, analisando espiritualmente, de uma forma alegórica. Quem é o governante da noite? Quem é o governante das trevas? Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, aquele que tem autoridade sobre o reino das trevas, aquele que tem autoridade sobre a noite, é Satanás e os seus demônios. Sim, são eles. Eles têm poder e autoridade. E sabe quem coopera com o reino da noite, das trevas? São os homens maus. Os homens que vivem segundo a sua vaidade. Isso eu englobo aqui jovens, mulheres e homens. E até pessoas idosas. Aonde é que está isso na Bíblia? Meu irmão, vai lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Paulo diz assim: eu rogo a vocês que não andem mais conforme andam as nações, na vaidade do seu sentido. Ou seja, a vaidade, segundo os seus próprios desejos, sentido, nous, mente, na compreensão dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. Ou seja, deu vontade de adulterar, o camarada vai lá e adultera. Deu vontade de mentir, o camarada vai lá e mente. Ah, eu preciso enganar fulano para eu poder dar a rasteira. Artimanha, ardil, estratégia, engano. Camarada vai lá e faz isso daí, a pessoa. Eu preciso retirar a autoridade daquela pessoa. Então eu vou dar um falso testemunho dela. A pessoa vai lá e mente no nome da outra, dá um falso testemunho, conta uma história que não aconteceu, conta uma história torta. Isso aí é a vaidade dos sentidos. Sim. E é isso aí que faz parte do reino das trevas. E onde é que está no versículo? Vai lá no 18. Lá vai dizer o seguinte: olha, a noite é passada e o dia é chegado. Louvado seja o nome do Senhor. A noite é passada e o dia é chegado. Vocês rejeitem as obras das trevas, a vaidade do sentido, rejeitai, pois, as obras das trevas e se vistam das armas da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos chamados por Isaías, no capítulo 60, a nos levantarmos. E aqui em Efésios está nos chamando, nos convidando a rejeitar as obras das trevas e nos vestir das obras da luz. Vestir das armas da luz, de como a luz age, como alguém que está debaixo do reino da luz age. Nascerá o sol da justiça e ele trará salvação debaixo das suas asas. Quem é aquele que trouxe a salvação para nós? Quem é esse sol da justiça? Hebreus, no capítulo número 5 e o versículo número 6. E tendo efetuado uma eterna salvação, Cristo Jesus, ele efetuou uma eterna salvação. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E sendo ele consumado, ele se tornou a causa da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Jesus Cristo. Jesus é o sol da justiça. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver João Batista dando testemunho, e ali estava a luz que alumia todo homem, e ele veio ao mundo, louvado seja o Senhor. É Cristo Jesus, é o sol da justiça, é o sol que traz salvação debaixo das suas asas, é Ele. Mas nós só podemos ter Ele se nós temermos ao nome do Senhor. E o nome, naquele contexto cultural ali, o nome significava o que a pessoa é, a natureza do seu ser. Então nós precisamos respeitar a Deus, temer é respeitar, do hebraico ira. Nós precisamos temer a Deus, nós precisamos respeitar Ele por aquilo que Ele é. As suas obras estão aí, a tão grande criação que Ele fez em nosso favor, para o nosso bem, para a nossa existência, está tudo aí. A obra da salvação está aí. Nós estamos vendo pessoas libertas do adultério, famílias restauradas, nós vemos pessoas libertas do vício das drogas. E aquele que não abandona as trevas, ele consequentemente não tem essas tão grandes obras que Deus faz em favor da sua vida. Mas para mim e para você, o sol da justiça deseja nascer dia após dia. Mesmo no meio da tenebrosa noite, o sol da justiça pode
pode nascer para mim e para você, mas nós precisamos permanecer respeitando ao nome do Senhor, considerando que Deus é santíssimo, Deus é de justiça, Deus é de verdade. Então sejamos verdadeiros, sejamos pessoas justas, procuremos andar em santidade, sem abandonar aquilo que é obra de maldade, aquilo que é obra de injustiça, aquilo que eu já falei aqui. Vamos abandonar as obras das trevas, que são a vaidade dos sentidos. Não andemos mais assim, mas andemos agora como pessoas que andam na luz, pessoas que estão governadas pela autoridade do dia, do governante do dia, que é o Senhor Jesus Cristo, para podermos o quê? Lançar luz sobre toda a nossa vida. Eu quero te dizer, você sabe qual é o maior poder do maligno contra a vida das pessoas e o maior poder dos ímpios, das pessoas más, contra as outras pessoas? É quando eu e você andamos em trevas. Porque se eu e você andamos na luz, nós temos a força do nome do Senhor. Em Deuteronômio 28 diz assim: e aqueles que se ajuntarem contra ti por um caminho, quando eles virem que tu és chamado pelo nome do Senhor, fugirão por 7 caminhos de diante de ti. E todos te respeitarão, porque verão que tu és chamado pelo nome do Senhor. Até aquele que nos odeia, nos aborrece. Aqui não está dizendo que todo mundo vai gostar da gente, não. Aqui está dizendo que as pessoas vão ter que acabar respeitando nós, por causa do nome do Senhor que está sobre as nossas vidas, por causa do governo da luz que está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 13, diz que Cristo Jesus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Nós somos arrancados, não temos mais por que viver nas trevas. Vamos abandonar essas práticas erradas, vamos nos arrepender delas, vamos lutar contra elas, vamos arrancar a mentira das nossas vidas, vamos arrancar o adultério, a prostituição, vamos arrancar a soberba das nossas vidas, vamos arrancar o egoísmo, eu sou mais importante que todo mundo, eu mereço mais que todo mundo. Vamos arrancar essas coisas das nossas vidas, para que o reino da luz possa estar em nós, para que venha realmente nascer o sol da justiça, e ele traga salvação para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Já expliquei aqui várias vezes, salvação no grego é sotéria, proteção, livramento, refúgio, resgate, redenção. Deus deseja e tem todas essas riquezas espirituais pelas nossas vidas. Ei, tem um evangelho mentiroso aí, dizendo que é evangelho de luz, mas é mentira. É um evangelho de maldição. É um evangelho que diz que Deus quer te enriquecer, quer que você se torne cabeça e não cauda, seja mais importante que todo mundo, que você seja aquele que vai vencer os teus inimigos. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós nos sujeitamos ao reino da luz, nós nos sujeitamos debaixo da potente mão de Deus e esperamos que Ele nasça sobre nós, trazendo justiça, trazendo salvação. Nós esperamos no Senhor Deus que fez os céus e a terra. Essa é a fé verdadeira, essa é a confiança. Nós entregando as nossas ações, nós entregamos as nossas causas na presença do Deus da luz. Louvado seja o nome do Senhor. E é Ele que vai operar livramento, é Ele que vai operar resgate, é Ele que vai operar salvação em favor das nossas vidas, das nossas famílias e daqueles que nos são queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E se os nossos inimigos derem oportunidade, e aqui eu estou falando não é divergência de opinião, não. Eu não estou falando inimigo é aquela pessoa que não gosta da outra, não. Eu estou falando inimigo é aquele que usa de obra das trevas contra a vida de outra pessoa. Esses são os nossos inimigos. Agora nós é que não devemos ser inimigos das pessoas. Agora, se as pessoas quiserem ser inimigas nossas, que elas sejam, mas que nós não sejamos, mas nós sejamos aqueles que estão submissos àquele que governa sobre a luz, aquele que governa na luz, aquele que governa por meio da luz, com obras sim de verdade, de justiça, de santidade, de obras que estão pautadas no nome do Senhor, nosso Deus. Esse é o sol da justiça ao meio-dia de hoje, falando que o sol da justiça nasce para que temamos o nome do Senhor. E aqui eu quero orar nesse momento. Senhor nosso Deus, aquele que encandeia as trevas e lança luz sobre a escuridão, usa de misericórdia com as nossas vidas, ajuda as nossas famílias, desfaz toda a obra das trevas, todo levante das trevas, seja de ordem espiritual ou humana, que intenta prejudicar as nossas famílias, as nossas vidas, os nossos lares, que nesse momento, pela autoridade da Tua Palavra, que seja repreendida em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor nos ajude a enxergar, Senhor, a não andarmos segundo as trevas, nos ajuda a abandonar aquilo que porventura não convém, não agrada ao Senhor, o nosso Rei da Luz.
e nos ajuda, pela presença do Espírito Santo, a desenvolvermos as obras de luz, a santidade, a justiça, a verdade, que são todas baseadas no grande exemplo do Senhor nosso Deus, que é aquele que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, que lança luz e resplandece glória sobre as nossas vidas. Assim nesse momento eu oro, assim nesse momento eu agradeço, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue coroando a todos, e gostoso também vem nos acompanhar. Deus continue abençoando e coroando todos de êxito e vitória. Continue nos acompanhando, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Eu tenho um canal no YouTube também, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça. Se você procurar lá, você vai encontrar. Se inscreva, compartilhe a boa palavra de Deus. E esta palavra será pregada até o fim, para testemunho a todas as nações.